Olá, queridos, como estão vocês? Mais uma vez, espero que esteja tudo bem aí com você, com sua família. Hoje nós estamos aqui para começar mais uma aula e agora num modelo diferente, que espero que seja do agrado de vocês. Hoje nós vamos falar sobre Moisés, um homem de muita fé, que ela foi marcada principalmente por suas ações, uma fé que o levou a agir em prol do povo de Deus e a favor dele. Então vamos ver um pouco sobre o que esse personagem, que talvez tenha sido o maior personagem bíblico do Antigo Testamento, tem a nos dizer e nos ensinar. Na primeira parte desse vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais acerca de Moisés, ver de qual tribo ele vem, de qual família ele pertence e o significado de seu nome, o que ainda é bem incerto até hoje. E aí vamos ver também que a sua vida pode ser dividida em 3 partes de 40 anos, onde nos primeiros 40 anos ele viveu no Egito, como parte da família real. Depois ele vai para o deserto, onde ele tem uma oportunidade de constituir uma família, cuidar dela. Ele é pastor nessa época. E por último, nos últimos 40 anos de sua vida, ele volta ao Egito para libertar o povo de Israel até o momento onde ele consegue ver a terra prometida. Em seguida, a gente vai ver como é o plano de Deus para burlar o sistema de Faraó imposto para impedir que os israelitas aumentassem e agir em favor de Moisés, que vai ser o líder que Deus escolheu para conduzir o povo para fora do Egito, e também pensando em toda a sua. Mesmo recebendo toda a educação que um nobre egípcio receberia, Moisés demonstra se importar com seu povo de origem, mesmo na fase de adulto. E em um incidente, ao defender um hebreu, ele acaba matando um homem egípcio. Ele acaba precisando sair fugido do Egito e ele acaba se fixando em Midian e casa-se com Zípora, que era filha de um sacerdote midianita que a gente conhece muito, chamado Jetro, e lá ele tem 2 filhos. E você vai ver aí algumas curiosidades interessantes sobre os midianitas, e eu destaco o simbolismo que a sarça tem nesse momento. E a gente pode tirar como lição que, antes de tudo, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar em Deus. Mas depois disso, a gente precisa agradecê-lo pelo seu cuidado, que é constante com as nossas vidas. E mesmo quando a gente não espera, mesmo não sendo merecedores, ele cuida de nós. Depois então do seu encontro com Deus, ali na sarça ardente, Moisés volta para o Egito, agora para libertar o seu povo. E ele conta com a ajuda de seu irmão Arão para falar com Faraó e pedir que ele liberte o povo, né? A gente conhece a história, sabe que Faraó tem o seu coração endurecido por Deus e não libera o povo. E aí a gente começa a ver uma série de eventos que mostram tanto aos egípcios quanto aos hebreus o poder divino, né? E o juízo que ele derrama sobre tanto a nação do Egito como o seu rei, que já tinha a sua figura considerada como um deus, e todos os demais deuses do Egito, que era uma nação politeísta. E aí alguns vão dizer que cada praga ela era específica para desmoralizar algum desses deuses egípcios, mas eu não trouxe isso no estudo. A gente pode pensar em estudar isso futuramente. Mas a gente pode ver e frisar, né, que o cuidado de Deus ele é eterno. Por mais que o povo não enxergasse, já estava desacreditado que Deus existisse, mas Deus, no momento certo, ele chama alguém e ele mostra que ele está o tempo todo trabalhando a favor dos seus, né? E aí a pergunta que eu fico é: será que a gente consegue ver esse agir de Deus mesmo quando ele aparentemente está em silêncio nas nossas vidas? E a gente possa pensar e refletir sobre isso, né? Porque aquele que espera com paciência consegue ver a promessa de Deus se realizar.
Mas eu acho que os momentos mais difíceis da vida de Moisés se seguiram após essa saída do Egito. Ele lutou muito com o povo que era muito ingrato, questionava constantemente tanto a autoridade de Moisés quanto a de Deus na direção do povo, reclamava, queria voltar para o Egito. E a gente vê que lá no finalzinho já dessa trajetória, Moisés acaba pecando, contrariando a vontade de Deus e desobedecendo uma de suas ordens, e para ele isso teve uma consequência fatal, que é de não entrar na terra prometida, né? Ele chega próximo, ele avista a terra, mas não entra nela. E ele morreu com 120 anos no Monte Nebo, quando ele subiu para contemplar a terra, e a gente também não consegue saber exatamente o lugar onde ele foi sepultado, mas de lá mesmo Deus o tomou, né? É uma lição para a gente, pois mesmo sendo alguém com um vulto tão elevado na história de Israel, Moisés ele nos ensina que os erros são erros e desagradam a Deus em qualquer circunstância, eles nos trazem consequências, né? E ele teve que arcar aí com a consequência dos seus atos. Que a gente possa seguir firme e aprendendo cada vez mais com as nossas ações, né? E com as ações dos outros, para que a gente possa evitar muitos erros. Concluímos então lembrando aí de algumas características de Moisés, um homem de caráter, fiel a Deus, preocupado em honrar o nome dele a todo momento. E comparar um pouco aí com Abraão, nós podemos perceber que ele é um modelo de obediência e confiança em Deus, né? A gente o considera como o pai de todos os que creem. Mas em Moisés a gente pode perceber também que a fé ela é para entrega, ela converte um novo critério de pensamento e de ação que muda toda a vida do homem, né? A fé ela não é simplesmente para ser contemplada, ela é para se convergir em ações também, né? E ela traz um novo sentido de missão para a vida do homem. E agora é junto, né? Fé e vocação que vai mudar a nossa forma de enxergar o mundo. Que Deus nos abençoe e que a gente possa muito aprender também com a vida de Moisés.